Então, eu quero convidar você a ser um investidor, um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, como a nossa irmã Cirlândia é. Ela, o seu Abner, contribui aqui sendo um parceiro dessa obra com a sua vida financeira. Então, agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Temos o Pix também. Entre em contato comigo pelo 033 988 12 6732. Seja um parceiro dessa obra. Seja um mantenedor da obra da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Envie a sua oferta missionária, envie a sua oferta alçada, envie o seu dízimo, sua cesta básica. E empresário, nos ajude a sairmos do aluguel e adquirirmos um lote para a igreja e construirmos ali uma igreja forte aqui, né? Um templo, na verdade um templo, um local de culto forte aqui, porque a igreja é ajuntamento de pessoas nesse local de culto. Então, seja um parceiro aí, contribua. 033 988 12 6732 é o meu telefone particular. Agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Amém, amado? Glória a Deus. Ó, ele não dorme. Aleluias. Que Deus abençoe. A irmã Cirlândia está dizendo aqui para nós: estou dentro do ônibus, mas estou ligadinha. Aleluia. Isso, querido, aonde você estiver, se conecta aí e vamos adorar o Senhor. Creia que papai não dorme. Não se assuste, querido, com a tempestade, com os dias nublados ou escuro, a noite densa. Deus está te colocando no seu colo e te guardando. Oh, aleluia! Aleluias. Amém, querido. Você que pode, faça como a nossa irmã Cirlândia, compartilha essa live aí. Faça como a nossa irmã Elizabeth, nossa irmã Elisângela, aleluia, nossa irmã Eliane. Faça como a nossa irmã Carla. Compartilha essa live aí. Eu creio que vai mudar a vida de pessoas. Eu creio que esse pai que não dorme também vai tomar, querido, aleluias, essa pessoa no seu colo, nos seus braços e abençoar a vida dessa pessoa. Que Deus venha te abençoar. Ó, o pão chegou. Você que pode, pega aí o seu pão, amém? Coloca sobre a mesa. Você que não pode, querido, só me escute, como o caso da nossa irmã Cirlândia, nossa irmã Juliana, amém? Aleluias, que Deus venha abençoar a sua vida. Vamos, nesse momento, tá? Abrir a palavra de Deus, o pão vivo, no livro de Salmos, Salmos de número 13. Aleluias. Livro de Salmos, Salmos de número 13, vai nos dizer assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não o adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porquanto tem me feito
muito bem. Davi iniciou esse salmo de número 13 com a seguinte pergunta: até quando, Senhor? Interessante nós adentrarmos esse salmo nessa manhã, porque há poucos dias eu conversava com algumas pessoas e dizia: qual de nós um dia não fizemos essa indagação a Deus? Olha o que Davi inicia o salmo dizendo: até quando, Senhor? E prosseguiu: até quando? Até quando? Até quando? Possivelmente essa seja uma pergunta que você fez ao acordar nesse dia, ou que você fez na noite que se findou, ou que você fez na madrugada, quando dobrou os seus joelhos a orar o Senhor. Quem sabe se essa foi a sua pergunta, porque essa é uma pergunta que todos nós já fizemos a Deus. Coloco aqui minha mão palmatória, eu também já fiz essa pergunta. E de vez em quando, ainda na semana passada e nessa semana, a minha esposa sempre vira para mim e fala assim: o que é, Léo? Ela me pega perguntando, eu conversando com Deus, e ela acha que é com ela, e ela me pergunta: o que é? Eu falei: não, nada não. É eu com Deus aqui. E essa tem sido a sua indagação: até quando, Senhor? Olha o que Davi escreve nas primeiras estrofes desse louvor, dessa adoração: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando esquecerás de mim, Senhor? E quem sabe essa é a pergunta que tem preenchido o seu coração, preenchido a sua mente, preenchido os seus dias, entendendo com essa pergunta e achando que Deus esqueceu de você. Porque quando nós perguntamos isso, é porque estamos em momentos delicados que não conseguimos ver. Mas deixa eu falar algo para você: a fé, ela, para existir, não precisa que você a veja. Você é convidado a acreditar para poder ver, não para ver para poder acreditar. Então acredite que mesmo que você não esteja vendo o agir de Deus, mesmo que você não tenha percebido as mudanças de ontem para hoje, mesmo que a alegria ainda não adentrou, Deus está trabalhando. Há um hino que eu lembro que a mocidade, na minha época de convenção, nós cantamos, e você pode ter cantado ou já ouvido: há momentos que Deus se cala e não ouço a tua voz, a minha alma grita forte e o mal tenta me destruir. Há momento que Deus se cala. Tenho aprendido assim, mas às vezes ando nesse vale sem saber para onde ir, sem saber para onde ir. De repente está assim sua vida, está andando pelo vale sem saber para onde ir, porque Deus está em silêncio para poder fazer algo grande na sua vida. E você entra o dia de hoje com essas perguntas: aonde, Senhor? Até quando, Deus? Até quando? Salmo 13, verso 1, ele diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando? Quem sabe essa tem sido a pergunta a sua vida, porque eu creio que cada um de nós, segundo as suas dificuldades, já fez essa pergunta ao Senhor. Cada um de nós, em sua dificuldade, já perguntou isso
ao Senhor, ou você está perguntando aí, neste dia, até quando essa enfermidade vai prevalecer? Até quando essa luta vai insistir? Até quando esse desemprego vai ficar batendo na minha porta? Quem sabe essa tem sido a sua canção todos os dias. Mas saiba que há momento que Deus se cala. Há momento que nós não ouvimos a sua voz. Mas como diz o hino, Ele está a trabalhar. Ele está a trabalhar. Sim, o guarda que não dorme, que não tosqueneja, Ele está a trabalhar. E então você encontra aqui, e de repente essa tem sido a sua pergunta. Deixa eu ser enfático nisso. Até quando, Senhor, vou ficar desempregado? Até quando, meu Deus, vou ter que passar por essa angústia? Até quando, Senhor, terei de sofrer com essa enfermidade? A oração de Davi, ao contrário do que se apresenta ser os primeiros versos aqui, parece que Davi está desacreditado, mas eu quero te dizer que ao contrário disso, Davi está aqui. Foi feita aqui, através deste louvor, uma oração de fé, querido. Uma oração de credibilidade. E mais, ou menos assim, é que funciona. Olha o que Davi, eu acredito que Davi estava querendo dizer. Ao indagar o Senhor essas perguntas, eu creio que Davi estava querendo fazer a seguinte coisa. Ele indagava: até quando, Senhor, eu vou ficar desempregado? Até quando? Mas todavia confio no Deus que prometeu sustentar com a herança de Jacó a minha vida. Sim, eu creio que quando a gente pergunta, e quando Davi perguntava e indagava: até quando, meu Deus, vou ter que passar por essa angústia? Eu acredito que Davi perguntava, mas no seu coração dizia: mas eu confio em Deus, pois por meio da minha aflição Ele me livrará, como diz Jó 36, verso 15. E você conhece a história de Jó. Quem sabe você nessa manhã está como Davi: até quando, meu Deus, vou ter que passar, aleluia, por essa angústia? Até quando terei que sofrer com essa enfermidade, ó Deus? Mas o seu coração, Davi, a perguntar até quando essa enfermidade vai prevalecer, eu creio que no seu coração, contudo, ele confia no Senhor. Ele estava dizendo: mas eu confio no Senhor, que é o Deus que me sara, como diz Êxodo, capítulo 15, verso 26. Ele é Senhor sobre a sua vida, Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que provê todas as coisas, Ele é o Deus que é a tua bandeira de vitória. Creia nisso, ainda que você esteja indagando. Querido, palavras de Deus, porque Ele prometeu que nem a morte poderá te separar do seu grande amor. Por isso Ele deu o Filho dele, para todo aquele que nele crê não pereça, como diz em Romanos, capítulo 8, verso 38 e versículo 39, querido. Ainda que você pereça, se estiver com Ele, não ficará prostrado, querido. Ele é o Deus que garante a tua vitória. E ele segue dizendo aqui: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Ei, deixa eu te falar algo. Ainda que a tristeza venha, busque na sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te garante a vitória. Ele é um Deus, querido, que se levanta, e eu libero essa palavra. Hoje chega alívio para sua alma, hoje chega a cura para sua dor, hoje chega, querido, Deus zeloso sobre a tua história e sobre a sua família. Sim, sim. Você percebe isso? Que há momento que Deus se cala, que nós não ouvimos a sua voz, mas Ele está a trabalhar, porque Ele trabalha no silêncio.
Ele trabalha no silêncio, ele trabalha. E era esta atitude que Davi tinha ao indagar Deus. Verso 3: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Era a atitude de Davi. Deus não requer que você, querido, que eu ignore os nossos sofrimentos. Não, Deus não quer mais que nós o expressemos a Ele em oração, como Davi está fazendo, expressando a Ele, recorrendo a Ele em expressão daquilo que estava doendo. Precisamos recorrer em oração a Ele. Quando nós, querido, firmamos em Sua palavra, quando nós acreditamos em Sua palavra e permitimos que ela entre dentro de nós, incida a luz em nossa vida, o Espírito Santo faz crescer as nossas aleluias, faz crescer em nós a fé genuína. Volte para a palavra, deixa essa palavra entrar e o Espírito Santo vai fazer novamente essa fé genuína ser notória em sua vida, em minha vida, em nossa vida. Sim, essa fé genuína precisa novamente ser o pilar, querido, da sua vida. Quando vamos a Deus, como Davi foi aqui em oração, e lhe confiamos as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos pensamentos negativos, quando nós confiamos inteiramente nele, querido, ele transforma, aleluias, ele transforma em linhas de produção e perseverança, como diz Tiago 1:3. Sim, tenha fé, querido, tenha coragem de agora levantar as suas mãos aí, voltar para a casa do Pai. Tenha coragem de dobrar os seus joelhos e gritar como Davi gritava. Até quando, Senhor? Até quando? Não é errado, querido, nós queremos que Deus passe de nós o cálice da dor. Jesus mostrou isso no Getsemane. Não é errado, mas é errado quando eu não quero seguir a vontade de Deus. Jesus expressou no Getsemane: se possível, passa de mim esse cálice. Ele colocou, querido, ali a sua parte humana, colocou que ele não queria beber, mas ele termina dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor te faz crescer, a vontade do Senhor te faz superar todas as agonias e aflições que a tua alma possa estar enfrentando, todas as adversidades. Sim, há um consolo de Deus para a sua vida, como houve ali no Getsemane para Jesus, a qual os seus discípulos não puderam agonizar com ele, porque estavam cansados, a qual aqueles mais íntimos de Jesus não puderam orar sequer uma hora com ele e vigiar. Mas quando te faltar todos os recursos humanos, os céus estará aberto para te consolar, como um anjo desceu naquele jardim e consolou o Senhor Jesus Cristo. Há um consolo de Deus para sua alma desse dia. É por isso que ele me traz aqui nessa manhã, e nas manhãs de terça-feira, nas manhãs de quinta-feira e de sábado, para ter consolo para sua alma, consolo para tua história. Há um consolo de Deus. Quando todos se virarem as costas, os céus estará aberto para consolar a sua vida, para consolar a sua história. Sim, essa fé genuína
ela só pode renascer na sua vida através do seu foco na palavra de Deus, através, querido, de você entender que essa palavra ela é reta, essa palavra ela não mente, essa palavra ela não falha, e através dessa palavra adentrar a sua vida, o Espírito Santo vem trazendo essa fé genuína dentro de você. Quando vamos, querido, a Deus com confiança, como diz Tiago, versículo 1, verso 3, Ele muda, Ele transforma, a perseverança adentre, ainda que a nossa luta interior maltrate o nosso coração a cada dia, ainda assim, o Senhor trará lembrança todo o bem que nos tem feito. Sim, que nos tem feito. Deus quer trazer à sua memória essa esperança. Essa esperança. E aí, eu te pergunto algo. Eu pergunto à sua vida algo nessa manhã. Você se considera um homem ou uma mulher de oração? Não me responda, não precisa interagir aí. Pense nisso. Você se considera um homem e uma mulher de oração? Você se considera? Davi era um homem de oração. Davi expressa a sua honestidade através deste salmo. Davi está sendo honesto aqui com Deus, contando a Deus suas frustrações, a sua impaciência, porque Deus não respondeu. E essa tem sido a sua vida. Você está impaciente, está tomando decisões erradas, está colocando os pés pelas mãos e a mão pelos pés, indo de mal a pior, porque não tem tido paciência em orar e aguardar o agir de Deus. Relacionamentos frustrados, vida financeira frustrada, vida espiritual frustrada, porque você não tem tido paciência em esperar a resposta e o agir de Deus nessa situação. Davi está sendo sincero. Davi está expressando honestamente a sua frustração e a sua impaciência, porque Deus não respondeu a sua oração por libertação dos seus inimigos. Parece que eu estou contando a sua história. Peça a Deus hoje que te ouça, mas rasgue o seu coração verdadeiramente ao Senhor. Davi aqui, aleluias, está, querido, se refugiando em Deus. Davi está sendo perseguido como você pode estar perseguido. Às vezes, meu amado, minha amada, você procurou a pessoa errada para poder se abrir. O líder falhou com você, o presbítero, o diácono, o obreiro, o irmão, o amigo falhou com você. Mas eu te garanto que há um amigo que não falha com você, o seu Deus. Agora, se você tem alguém que você pode desabafar, conversar, e essa pessoa tem te orientado, tem guardado em sigilo, procure um amigo. Conte a sua versão, porque de repente ele traz um outro olhar dentro da situação que vai te motivar, que vai te alegrar, que vai te levantar, que vai te estender a mão. Sim, sim. Davi muitas vezes reclamou que Deus demorava para agir em seu benefício. Mas ele nunca deixou de acreditar, porque ele viu as proezas de Deus.
ele viu o agir de Deus. E muitas vezes essa luta, essa enfermidade, esse desemprego, essa angústia, é para te ensinar a ter paciência, ser longânimo, ser benigno. Sim, sim. Sim, querido. E aí, Davi está dissertando do versículo 1 até o 4, seus porquês, os medos que ele tinha, as dificuldades que ele tinha, os problemas que ele tinha, as angústias que ele enfrentava. Lembra que eu falei, ainda que este salmo parece ser um salmo de reclamação, ainda que esse salmo pareça que Davi estava na sua extrema tristeza, ele sabe que recorrer a Deus sempre foi a melhor opção e sempre será a melhor opção para o aflito. E no verso de número 5, ele diz, olha, querido, deixa eu ler de novo os primeiros. Até quando, Senhor, esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, prevaleci contra ela, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. E o verso 5, olha o que ele diz, por toda reclamação, mas o verso 5 ele diz algo que você precisa dizer para a sua alma, você precisa dizer para essa aflição, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. O meu coração se alegrará. Pergunto novamente, você se considera um homem e uma mulher de oração? A oração tem sido seriamente nesses dias negligenciada por muitos. Muitos alegam não saber orar, e quem sabe essa tem sido a sua fala, ou simplesmente não oram, querem resolver as coisas à sua maneira, querem tomar atitudes com as suas razões, com o seu eu, com a sua prepotência, com a sua arrogância. Será que somos homens e mulheres de oração? Ou temos negligenciado, ou temos dito, eu não sei orar? Se até suas lágrimas, querido, conseguem tocar o céu e pronunciar tudo o que precisa ao céu, como você não sabe? Será que você não tem negligenciado a oração? Será, querido, que você não tem recorrido a essa poderosa ferramenta? E eu venho te dizer que a oração é uma forma de recorrer, aleluias, e de reconhecer de que há um Deus que vai fazer o que o versículo 5, é por isso que ele está recorrendo. Há um Deus, querido, há um Deus que nos ouve e que tem cuidado de você, tem cuidado de nós, tem cuidado de mim e de todos aqueles que recorrem a ele. É por isso que Davi no verso 5, ele diz, mas eu confio na
tua benignidade, eu confio no teu amor, eu confio nas tuas mãos, eu acredito que ainda que eu não esteja te escutando, ainda que meus olhos não consigam ver, eu acredito na tua benignidade, na tua salvação, no meu coração. Ei, acredite que há um Deus que te ouviu, há um Deus que te ouviu. Prova disso é essa palavra está falando hoje. Tudo isso que você está enfrentando, toda essa angústia, esse desespero, essa mágoa, essa decepção que você está enfrentando, há um Deus que te ouve, há um Deus que cuida de você, há um Deus que te guarda. Sim, há um Deus querido que te guarda, há um Deus que te guarda. Mas ao você negligenciar este privilégio espiritual, ao negligenciarmos esse privilégio que temos de orar espiritualmente, dizendo, avançamos na obra de quem? Do nosso adversário, na obra de Satanás, em roubar-nos o coração para a corrupção da alma. Engraçado que a droga decepciona pessoas. Engraçado que os namoros ilícitos decepcionam a pessoa, mas nós não deixamos isso. Mas quando nós decepcionamos com pessoas e não com Deus, largamos Deus. Por que você não larga a droga que te decepciona? Por que você não larga esse namoro que te decepciona? Esse ajuntamento sem casamento que se decepciona? Que tem trago decepção a você, mas você continua aí. Mas Deus você larga. Mas a palavra você deixa de acreditar. A oração você negligencia. Largue essas coisas como você teve coragem de largar a Ele. Mas não, largamos a Deus e fazemos a obra de Satanás e deixamos ele roubar a nossa alma, o nosso coração, nos fazendo ser corruptos com a palavra do Senhor, nos fazendo ser corruptos de estar na casa de Deus, buscando em comunhão com a igreja ali reunida, no local de culto, querido. Deixamos de estar, mas não deixamos de estar na mentira, na inveja, na falsidade, em namoros que estão levados a mal, nas drogas, no sexo ilícito, na prostituição, nos adultérios. Precisamos largar isso e voltarmos para os altares de Deus e desejarmos o nosso corpo ali ser derramado como sacrifício vivo e agradável a Ele. Sim, quando nós entramos na negligência da palavra, da oração, do convívio social, no local de culto com os irmãos, estamos fazendo a obra de Satanás. Estamos permitindo que ele roube o nosso coração e que adentre dentro dele corrupções que corrompe o espírito, que corrompe o templo, que corrompe a sua vida, que é morada do Espírito Santo. Sim. Engraçado que não existe medo de fazermos aquilo que fere a palavra, mas existe medo de termos coragem de reconhecermos o nosso erro e voltarmos para o colo do Pai. Aquele menino, ao reconhecer o seu erro, ele sabia que o colo do Pai era a solução para todos os seus erros. Por um minuto ele deixou Satanás roubar tudo que era dele. Porque o pecado é assim, ele nos rouba tudo. Uma vida fora da palavra do Senhor nos rouba tudo. Agora, se Satanás não conseguiu roubar a sua vida ainda, e há um fôlego de vida e você está vivo, se levanta hoje, procure, querido, um local de culto mais próximo, confesse a um pastor, deixe ele impor as mãos sobre a tua vida, orar por você, sarar as suas feridas, colocar vinho novo e azeite em suas feridas, para que você volte a ser guardado novamente pelo Senhor.
Tenha coragem. Não existe, querido, método mais eficaz para reconciliar-se com as coisas do alto e para resistir às tentações do que um coração voltado para a oração, para a leitura deste pão vivo, fresco todas as vezes que você abre, fumegante da glória e da libertação e do poder salvífico do Senhor Jesus Cristo. Por isso, que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Sim, o que te falta é isso. O que te falta não é pular, falar em línguas, profetizar, não é sinal de intimidade, porque muitos falam isso hoje e naquele dia vão dizer: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu pulei, em teu nome eu falei em línguas, e vai ouvir: aparta-te de mim, porque nunca tive amizade contigo, não te conheço. Não que seja errado sentirmos a glória, falarmos em língua, isso é um dom dado pelo Espírito Santo a nós, as evidências de língua. Não que seja errado eu pregar, eu orar e curas acontecerem, não é isso que eu estou enfatizando. Eu estou dizendo que tudo isso ser uma intimidade, tudo isso estando na casa do Pai e não conhecendo o Pai, é anátema. Quantos estão na casa do Pai e não conhecem o Pai que tem? Não conhecem. Não conhecem e vivem uma vida de mentira dentro da casa do Pai. Sim, sim. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Exorta-nos o Senhor. Sim. Eu não sei como está o seu coração nesse dia, querido. Mas a oração não se resume apenas nas palavras que saem dos seus lábios, mas se resume também em atitudes de constância e confiança em Deus. Davi está orando com seus lábios, mas está nos dando atitude aqui: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegra. Davi não era uma pessoa que profetizava com a boca, mas as suas atitudes eram outras, como muitos que nós convivemos nos mostra isso. E eu tenho sempre ministrado isso. E uma certa vez, ao querermos adquirir uma mesa de som melhor aqui para a igreja, veio uma oferta tentadora, uma mesa profissional. Um irmão que mexe com sonorização da igreja, quando sentiu vontade de vender, diz que Deus colocou no coração dele a nossa igreja e falou: olha, essa mesa custa 2.000, quase 3.000 reais, mas eu senti no coração de vender para a sua igreja por R$1.000, e o Senhor me paga de 4 vezes. E eu estava saindo para ir para o local de culto orar. E existe ao lado da nossa igreja uma lanchonete, e eu assentei ali com a irmã Elizabeth Andrade. Logo em seguida chegou o irmão Cláudio Herculano, e a gente conversando, e eu mandei uma mensagem para um filho da fé que congregava conosco, mas está fora na Europa. E quando eu saí, eu fiquei sem internet e não vi a resposta dele. Falei com ele, era músico aqui na igreja. E aí eu sentei e falei: irmão, recebi uma oferta tentadora ali agora.
Estou tentado. E eu lembro que a irmã Elizabeth perguntou o que foi, pastor. Eu falei, olha, vê uma mesa de som de melhor qualidade para nós, profissional, por R$1.000, pagar de 4 vezes. Olha que tentador. E eu lembro que ela usou essa expressão, pastor, o senhor é um homem de fé. O senhor é um homem que vive da fé. Fecha negócio, compra isso. Eu falei, minha irmã, não fala isso, que você sabe que eu sou doido. Eu faço. Faz, pastor. Deus vai honrar, como já honrou tantas vezes, situações de fé que o Senhor exerceu, que a gente vê aqui dentro da igreja. E eu estou falando porque eu vejo isso no Senhor. E quando ela acabou de fechar, ela levantou e saiu. A minha internet ativou com a internet da lanchonete. Chega a mensagem. Um kkkk dizendo assim, pastor, pode arrumar as outras 3 parcelas. Porque uma o Senhor já tem. E quando eu li isso para o irmão Herculano, ele falou, pastor, pode arrumar as outras 2, porque mais uma, eu garanto que Deus vai, através da minha vida, ofertar. É isso, querido, é recorrer em oração e ter fé. Quem me conhece sabe que eu vivo da fé, que o que eu prego é o que eu vivo. Eu acredito, querido, que se nós sonharmos e confiarmos em oração e termos atitude de fé, Deus remove céus e terra para poder nos abençoar, para poder fazer se concretizar a palavra dele em mim e sua vida. Então eu não venho aqui querendo simplesmente com a palavra pregada. Quem convive comigo sabe que eu sou um homem que prego da fé e exerço a fé que eu prego. É por isso que Davi está tendo atitude, oração, só de palavras não move o céu, oração com atitude, e tem uma atitude hoje de se levantar, de se limpar das porcarias que você tem vivido e caminhar para Deus, porque Ele vai mudar a tua história, porque Ele fez na minha e fez de muitos que me ouvem nesse dia. Sim. E não vai ser diferente contigo. Tem uma atitude hoje. Tem uma atitude hoje. Não deixe que a sua oração se resuma só em palavras, mas tome uma atitude de constante confiança em Deus. E ele diz no verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Na tradução atualizada, eu confio na tua benignidade, eu confio nas tuas mãos, eu confio. É por isso que o meu versículo, eu, Leonardo Malaquias, o versículo de cabeceira, nos momentos de mais aflição que eu tenho passado, eu profetizo como Jó profetizou na vida dele. Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia há de se levantar o meu favor e os meus olhos contemplarão ao Senhor. Ainda que a minha carne esteja consumida, eu acredito que há um Redentor que vai se levantar, e esse é o meu versículo de cabeceira. Outro versículo de cabeceira que eu acredito é Isaías 49:15 e versículo 16. Ainda que uma mãe que amamente esqueça do filho que amamenta, eu todavia, o Senhor, não tenho esquecido de ti, porque o teu nome eu gravei, eu tatuei na palma das minhas mãos, e eu confio nessa palavra, eu acredito nessa palavra. Acredite tu também nessa palavra. Se levanta hoje com a atitude de um crente que ora e que age segundo a sua oração. Eu, no tocante a mim, confio na tua graça. E ele termina dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Parece que esse cântico vai ser um cântico de confronto do homem a Deus, mas não. Não é.
é um eterno manifestar da confiança do salmista em Deus. Que cada respiração sua, querido, seja oração. Que pela fé tenhamos prazer em estar 24 horas na presença de Deus. E eu costumo brincar, faz hora extra, que seu dia não tenha 24 horas, tenha 25 horas, uma hora a mais. E você verá que no final cantaremos, no final cantaremos o cântico do Cordeiro. No final cantaremos o cântico do Cordeiro. Sim, cantaremos o cântico que Jesus cantou ao verter a sua vida ali na cruz do Calvário. Cantaremos o cântico do Cordeiro, querido. Cantaremos, vitorioso somos. Na tempestade seremos vitoriosos. Sim, cantaremos o cântico do Cordeiro, que está expresso em Apocalipse capítulo 15, verso 3. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei dos santos. Vou repetir. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, grandes e maravilhosas são as obras do Senhor por ti, grandes e maravilhosas são as obras do Senhor pela tua casa, grandes e maravilhosas são as obras do Senhor pelo teu comércio, grandes e maravilhosas são as obras do Senhor pela sua vida espiritual, grandes e maravilhosas são as obras do Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os caminhos dele para ti, para a tua casa, para o teu comércio, para a tua igreja, para a tua vida ministerial, para a tua vida profissional. O Rei dos santos, o teu Rei, o Rei da glória, ele adentra. Então levantai as vossas cabeças, ó portão eterno, e deixa o Rei da glória entrar neste dia. Deixa ele mudar a tua história, deixa ele sacudir, querido, ele mudar as coisas do lugar. Deixe que nós venhamos vigiar e que nós venhamos orar. Sim, sim, que nós viemos cantar. Um coração cheio de louvor deve ser expressado. O fio de ouro da gratidão permeia todos os livros da sua vida. Por isso, eu venho te dizer nesse dia que o seu Pai, ele não dorme. O seu Pai não dorme. O seu Pai, ele não dorme. Se você puder, querido, feche os seus olhos. Se a sua fé está abatida diante da situação, se você não tem escutado Deus falar com você, se você não tem visto nada ainda, não seja movido por aquilo que você vê, mas seja movido pela fé que existe dentro de você, que vai te fazer ver. Aleluias! Feche os teus olhos e acredite que Deus está agindo nesse dia, que Deus está movendo, removendo, que Deus está fazendo algo diferente neste dia. Chegou o dia de você cantar como Davi estava cantando: no tocante a mim, eu vou acreditar em ti, no tocante a mim, eu vou acreditar na glória
Sim, Carlos Beroli, se sinta abraçado pelo Senhor, que o consolo de Deus venha hoje sobre a tua família enlutada, sobre a tua vida, meu guerreiro, a vida da sua esposa e dos familiares. Sim, sim, o seu pai não dorme, o seu pai não te deixa, não te desampara. Sim, não se assuste com nada, com esses trovões, com essa angústia, o Senhor está contigo. Sim, você está no colo dele. Escute, escute, acredite. Se você puder, feche os teus olhos aí agora. Sim. Orabadará, sorecalavá, sorequeneremanaia, raço e candaraçaio. Aleluia! Oh Deus! Ouça essa voz no teu coração. A Ele dizendo: jamais, de maneira alguma te deixarei. Oh Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, o Senhor que não dorme, que não tosquenejará e nem dormitará, porque Tu és o guarda da vida dessas pessoas. Deus, como um sinal, Pai, não que o Senhor precisa dar sinal de nada. O Senhor é Deus e pronto, final. Deus, mas por favor, que esse endereço seja achado hoje. Que essa vida, Pai, se reconcilie com o Senhor. Que essa vida que não te conheça e que não tem conhecimento de Ti passe a ter, ao alcançar essa live a ela. Deus, que esse seja um dia, por favor, meu Pai eterno. Eu peço ao Senhor, Deus, que ela não ore só de palavras, que ele não ore só de palavras, mas que ele confie e tenha atitude com as palavras que saem dos seus lábios, Senhor. Muda a sorte, 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 muda a sorte. Trabaxaracá, ndorocalabá, sorebele calaçaio. Dessa saúde, dessa vida espiritual, dessa vida conjugal, dessa vida familiar, dessa vida profissional. Deus, desses relacionamentos, Deus, que aonde abundou o pecado, que a graça do Senhor superabunde, que o poder libertador e salvífico, que o amor seguindo, ó Pai, das Tuas promessas e da Sua lei permeie este coração, que nós não venhamos ser ignorantes com Teu amor, que nós venhamos entender que o Senhor é um Deus que ama, mas também que é um Deus que tem fogo, que consome. Jesus, entre nessa casa, entre no coração deste homem. Espírito Santo, por favor, opere com a Tua obra de convencimento da justiça, do juízo e do pecado, da justiça e do juiz. Sim, Senhor, do juízo do Senhor. Deus, que o coração dessa moça seja mudado, que o coração desse rapaz encontre paz, libertação em Ti, Deus. Deus, que essa família volte, ó Pai, a ter prazer no Seu altar. Meu Deus, muda a sorte dessa pessoa, como o Senhor mudou a sorte de Davi ao ser sincero com o Senhor. Como o Senhor amparou o Teu filho ao ele ser sincero, mas sujeitar a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Receba a tua cura, querido. Receba o teu milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, você que crê, diga amém. Você que crê, querido, glorifica Ele. Sim, esse Pai que não dorme. Nós chegamos ao fim dessa live. Espero que Deus possa continuar falando poderosamente em seu coração. Obrigado por estar conosco até agora. Obrigado você que passou aí, mesmo que rapidamente interagiu devido a alguns afazeres, e você que está comigo até agora. Querido, eu venho pedir oração pela vida da família do diácono Carlos Beroli, que perdeu um tio, né? Eu creio que é por parte da esposa. Ore pela irmã diaconisa Luda, tá? Para Kelly, todos os familiares, pastor Osto aí. Apresente essa família lutada diante do Senhor. Amém? Querido, também quero pedir oração pela vida da nossa irmã Simone Araújo. É uma pessoa abençoada por Deus, precisa ser fortalecida e carregada em oração por nós. Ajude ela em oração. Ela também não tem tido um momento fácil, perdeu o filho tragicamente, perdeu a mamãe. Então ore por ela. Só quem passa pelo luto sabe o que é a dor de perder um ente querido. Amém, querido? E voltamos na quinta-feira, às 9h30 da manhã. Eu quero crer que Deus assim irá nos permitir, às 9h30 da manhã. Querido, seja um parceiro dessa obra. A Igreja Metodista Wesleyana Atalaia conta com a sua parceria, com a sua ajuda. Agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Ou pelo WhatsApp 033-98812-6732. Pelo direct e pelo message. Entre em contato que eu te passo o Pix aí, a qual você pode fazer suas contribuições para a Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. No mais, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até quinta-feira com Café com Pão. Que Deus eleve o rosto dele sobre o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça a face dele sobre a sua e te dê a paz. Que o Deus de paz adentre o seu lar, a vida dos seus, com libertação, salvação e graça. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Hoje é o dia da tua vitória. Assim eu libero essa palavra sobre a sua vida. Beijo no seu coração. A paz do Senhor. Até quinta-feira, em nome de Jesus.